Concedo a parte ao senador Cássio Cunha Lima, em seguida o senador Cristóvão e o senador Eunício Oliveira. Líder do meu partido, meu líder. Senador, aqui, não estão escritos aqui. Senador Romero Jucá. Senador Romero. Felicitá-lo pela chegada à presidência do partido, na licença do vice-presidente Michel Temer. E fazer aqui um breve comentário que tem uma constatação que começa com um paradoxo. É inegável a importância do PMDB na trajetória do nosso país, desde a redemocratização, ainda como MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Inegável a importância do partido em todas as grandes transformações que o país experimentou a partir dessa redemocratização. E mesmo sendo o maior partido do Brasil, por uma série de circunstâncias que não convém aqui analisar, o PMDB nunca chegou à presidência da República, mesmo tendo em seus quadros um homem da estatura de um Ulisses Guimarães, para ficar apenas em um único exemplo. E nessa trajetória paradoxal do PMDB, de mesmo sendo o maior partido do país e tendo uma contribuição decisiva nas principais conquistas da nossa nação, que poderiam ser resumidas na própria democracia, inegável o papel do PMDB na conquista da democracia junto ao nosso povo, na estabilidade econômica e também em avanços sociais. E o fato é que o PMDB, mesmo por esse paradoxo, não tendo assumido a presidência da República, novamente cumpre um papel decisivo na história do país. Quando o PMDB fala, a política brasileira balança, ela sacode. E quanto maior for a capacidade de unidade do PMDB, maior será a chance de sairmos desse impasse fazendo a política com um P maiúsculo. E aqui não se está se falando de conchavo, de acordo, muito menos de negociações escusas. A população não aceitaria qualquer tipo de conchavo, qualquer cheiro, mesmo que de longe, de acordão, diante da gravidade que vive o Brasil. E não precisa falar apenas daquilo que já foi lembrado por outros que me antecederam, da gravidade econômica, do desemprego, da inflação, da ameaça de desemprego crescente, da infelicitação que permeia uma parcela importante da nossa população. Este final de semana visitei várias cidades da Paraíba. Estive em Conceição, passei por Ibirara, por Diamante, estive em Itaporanga, fui a Sumé, estive em Monteiro. Conversei com prefeitos, como é o caso do prefeito de Riachão, Fábio Moura, e saio dessas cidades paraibanas com a sensação de que precisamos fazer definitivamente algo, porque não se trata apenas de uma crise na economia, não é uma crise na política, mas são vidas e mais vidas que estão sendo perdidas na guerra contra o mosquito. Praticamente a população inteira de Itaporanga foi contaminada pelo chikungunya, ou pela zika, ou pela dengue. Mais de 30 mortes só em uma cidade da Paraíba. Na cidade de Riachão, me relatava o prefeito Fábio Moura, metade da população contaminada, mortes. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. E não há governo para contratar sequer um fumacê. É um caos. E será que nós não teremos capacidade de fazer a política com P maiúsculo que Vossa Excelência tenta fazer agora da tribuna do Senado? Temos divergências, temos diferenças, mas não é hora de tirar casquinha. Não é hora de ter postura oportunista, de ficar olhando para o retrovisor, apontando o dedo para um e para outro. A situação do país é tão grave porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo dores físicas, sem conseguir sair do leito de uma cama. Para precisar calçar uma meia tem que ter a ajuda de um parente. São milhões de brasileiros que estão sendo atingidos
por várias mazelas e por esta que destaco neste meu aparte, que é a epidemia dessas doenças transmitidas pelo o mosquito conhecido popularmente como mosquito da dengue. Até quando vamos ficar ouvindo esses discursos deslocados da realidade dos petistas que empurraram o Brasil para essa situação caótica por incompetência, por negligência, por falta de zelo à coisa pública, e que, como se não bastasse, e concluo, senador Romero Jucá, o meu à parte, como se não bastasse terem destruído as conquistas econômicas que o país alcançou, agora tentam ameaçar a democracia brasileira, usando como ringue e palco para estas ameaças nada mais, nada menos do que o Palácio do Planalto. A democracia brasileira vem sofrendo ameaças a partir do Palácio do Planalto, pelos discursos que foram proferidos lá recentemente, pela presidente Dilma e pelos seus seguidores, que em estado de desespero de um governo que colapsou, que apresenta uma falência múltipla, tenta de forma desesperada se manter no poder. E veja a que ponto nós chegamos. Entrevista atribuída ao deputado Paulo Maluf, na Folha de São Paulo, criticando a postura do governo de lotear cargos. Veja a que ponto o governo do PT chegou, sendo criticado por Paulo Maluf, que está estarrecido com a entrega de cargos nesse balcão de negócio que o Brasil repudia e que não vai aceitar. É um escárnio completo. É uma bufetada que se dá na cara do povo brasileiro todos os dias, que ninguém aguenta mais, que ninguém suporta mais. E o deslocamento da realidade dos que ainda mantêm o apoio ao governo insulta a nossa inteligência e agride o sofrimento diário do povo brasileiro. Então, o PMDB, mais uma vez, tem uma responsabilidade enorme perante a história do Brasil. E eu espero, hoje como outrora, que o PMDB consiga construir sua unidade para, mais uma vez, prestar um serviço relevante ao futuro do Brasil, fazendo política com P maiúsculo, porque é esta a nossa responsabilidade e não, como lamentavelmente vimos em alguns momentos neste plenário, algumas posturas oportunistas, tirando uma casquinha aqui, tentando tirar uma casquinha lá, em detrimento do sofrimento do nosso povo. É preciso uma providência urgente, e essa providência urgente tem nome e tem receita dentro da Constituição: impeachment da presidente Dilma, que perdeu por completo as condições de governar o nosso país, porque cometeu crimes de responsabilidade, e na nossa democracia, na nossa regra constitucional, quem comete crime de responsabilidade tem que sofrer as consequências, e a consequência é impeachment, e impeachment já. Obrigado, senador. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Todos estão inscritos aqui, vou seguir a ordem. Logo após vai ser o senador Eunício Oliveira. Depois, o senador Moca. Logo após o senador Eunício. O senador Garibaldi está inscrito, o senador Gleisi também. Eu vou começar com uma concordância com o senhor. Quando o senhor disse que com a presidente Dilma a gente sabe o desastre diante. Com o presidente Itamar, a gente não sabe em que vai dar. E o senhor disse, e eu estou de acordo, entre uma certeza ruim... Senador, o presidente Temer, desculpe. Entre uma certeza ruim e uma incerteza, é melhor a incerteza. Mas, senador, nós somos os líderes desse país. Nós não podemos chegar ao povo e dizer: vinham atrás da gente, que nós estamos carregados de incerteza, livrando vocês das incertezas ruins. Nós temos que procurar dar ao povo uma certeza de que vamos bem. E hoje eu fico satisfeito da sua sinceridade. O governo Temer não parece carregar a estabilidade, a confiança, a credibilidade, embora eu concorde que é um alívio em relação ao governo da presidente Dilma hoje. Por isso, quando a gente não sabe o caminho para apontar com clareza ao povo, o melhor que a gente faz é dizer ao povo: escolha o caminho. Vamos escolher o caminho novo, vamos fazer uma eleição. E aí eu vou pegar sua comparação com o futebol. Quando o senhor falou que a gente pergunta ao Armando, pode ou não pode?
Arnaldo César Cunha. Arnaldo. Tem que estar na regra. Pode ou não pode? Arnaldo, não pode, porque muda as regras do jogo. Mas também se pergunta ao Arnaldo, pode mudar o time no meio do jogo? Ele vai dizer, não pode. Pode. Mudar até 4 substituições. Não, mudar jogadores, o time não. E o que a gente está vendo hoje, senador Randolph? A gente tinha um fla-flu entre PT e PSDB com o PMDB de coadjuvante do PT. Agora nós temos um jogo entre o PT e o PMDB com o PSDB de coadjuvante. Tá. O povo está cansado desse fla-flu. O povo quer uma proposta. E quando nós não temos as propostas com clareza, não basta dizer vamos caminhar aqui porque é incerto. O outro a gente sabe que é certamente ruim. Por isso, essa ideia de que valeria a pena, sim, consultarmos a população. Aí diz, mas como fazer? Tem que fazer com uma reforma constitucional, como se faz. Tem que fazer, obviamente, num grande acordo em que entra, inclusive, o vice-presidente Temer, a presidente Dilma, o PT, o PSDB. Vamos tentar, conversando. Hoje o senador Renan falou, quando a política fracassa, a gente caminha para a eleição, no sentido de que quando os líderes não têm um caminho para apontar com clareza, com segurança, consulta o povo. Vamos consultar. Por que esse medo de consultar? O senador Álvaro falou aqui, o senhor disse, nós podemos mandar o Temer para casa com a sua experiência. Não, mas ele pode se candidatar. Vamos ver se o povo elege, vamos ver quem é que o povo elegeria. Os instrumentos. O senador Renan tem condições até de ajudar na procura disso. Aliás, o senhor tem mais do que todos nós. Quando o senhor quer encontrar um caminho, fazendo a reforma que for preciso, o senhor tem encontrado aqui para nós. Então, eu tenho a impressão que, como líderes, no momento de incerteza, o melhor que a gente faz é consultar o povo, e não apenas mudar o time. Agora, colocar PMDB com auxílio do PSDB jogando contra o PT. Para o povo vai ser a mesma coisa. E, finalmente, eu quero dizer que o senhor chega trazendo muitas esperanças como presidente do PMDB. E eu quero perguntar, daqui a quantas horas o senhor, como presidente, vai conseguir tirar os ministros do PMDB que não saem do governo? Bom, senador Cristóvão, primeiro dizer que agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero dizer que no futebol pode não né? Tem acontecido isso, o Zezé Perrella que nos diga aqui, tem acontecido isso no Campeonato Brasileiro, e tem que seguir as regras. Reduzir mandato de alguém eleito, reduzir o prazo de mandato é inconstitucional, é cláusula pétrea. Portanto, qualquer solução de redução, e na quarta-feira, amanhã, nós vamos ver o Supremo se manifestar sobre a possibilidade ou não de se ter uma regra efetiva de mudança para o parlamentarismo de algo que foi discutido há 19 anos atrás. Então, nós vamos ficar aguardando essa questão também. Quem falou que era incerto foi a senadora Vanessa. E eu disse, senadora, no raciocínio da senhora, entre o certo e errado e o incerto duvidoso, é melhor ficar com o incerto. Eu não estou dizendo que o governo Michel, se assumir, não terá base, não. Eu acho que se assumir, terá base, porque terá tido 342 deputados na Câmara dos Deputados, algo que hoje o governo não tem. O governo está fazendo esforço para ver se consegue 170. E no esforço do governo uma parte aparece e uma parte se esconde. Ou seja, não é nem uma base autêntica, aberta. É a tática da covardia, de ficar embaixo da cama. Eu não sei se vai funcionar. Porque, volto a dizer aqui, não sei que deputado ou deputado eleito nesse Brasil vai se sujeitar a se esconder no dia de uma votação dessa. Não sei. Espero que não apareça nenhum, né? Porque eu espero que os homens e mulheres eleitos pelo povo brasileiro tenham responsabilidade com o voto que receberam nas urnas, né? Então, essa é a questão. Eu sei que Vossa Excelência pugna por um caminho, a gente tem discutido muito isso, né? Mas o caminho é a Constituição. O caminho é a Constituição. E nós temos que construir estabilidade para que em 2018 nós tenhamos uma eleição baseada e calcada na política. Porque se continuar definhando o processo político,
né? Vossa Excelência diz, quem é que tem confiança e credibilidade? Nós temos que construir essa confiança e essa credibilidade. Temos que construir. Hoje, o Congresso Nacional, os partidos políticos, não têm essa confiança e essa credibilidade. Não tem. Nós temos que ralar para construir isso. Então, é uma posição, o PMDB vai ser claro, nós vamos colocar claramente as nossas posições e vamos trabalhar nessa direção de construir um futuro, eu espero, convergindo a maioria dos partidos e podendo construir uma estabilidade que hoje não existe nesse país. Eu concedo a parte ao senador Eunício Oliveira, líder do PMDB. Senador Romero, Vossa Excelência está aqui diante de alguém que tem mais de 40 anos de vida pública, militando em um único partido, o PMDB. MDB e depois PMDB. Vossa Excelência, que é um conciliador, chega à presidência do nosso partido, talvez num dos momentos mais delicados da vida política brasileira. E eu, ao parabenizar Vossa Excelência, eu espero que toda a habilidade que Vossa Excelência sempre teve diante dos seus pares aqui nessa casa, Vossa Excelência amplie esse espaço de relacionamento construído pelo seu estilo para com todos os PMDBistas e, por que não dizer, com os demais partidos que compõem a vida política brasileira. Portanto, o PMDB, que nunca faltou ao Brasil nos seus piores momentos, não vai ser o PMDB que ajudou e construiu a democracia nesse país, que vai faltar ao Brasil nesse momento de extrema dificuldade. Portanto, eu aproveito essa oportunidade para desejar a Vossa Excelência muito sucesso na presença do partido, paciência com os que divergem e construção de uma nova pátria, de um novo interesse, de um novo partido, de um novo Brasil. Não uma construção do PMDB, mas uma construção de todos os brasileiros. O PMDB é um partido que foi para as ruas defender a democracia. Não ficará longe do povo brasileiro nesse momento de tanta dificuldade que passa o Brasil. Eu agradeço, Vossa Excelência, senador Eunício. Vossa Excelência tem um papel muito importante como líder da maior bancada aqui no Senado. Eu concedo a parte ao senador Moca, logo após ao senadora Gleisi, ao senador Garibaldi e ao senador Zezé Perrella, dessa ordem. Senador, os outros estão inscritos. Senador Romero Jucá, tá. Presidente do nosso PMDB. Eu acho, senador Romero, dizer, essa decisão do PMDB foi precipitada e atribui isso ao vice-presidente Michel Temer. Eu quero dizer que 82% da base, vários diretórios mandaram para o presidente Michel Temer o rompimento não dali a 30 dias, era rompimento já. Então, não é culpa do vice-presidente. Ele foi pressionado pela base. Quem não quer, é meia dúzia que não querem. E aqueles que não querem, tem que dizer claro e bom som. Não quero mais, o partido decidiu. E o que eu espero de Vossa Excelência, que aqueles que não querem, que ficam em cima do muro, que lá na fronteira a gente diz que quem fica em cima do muro é caco de vidro ou gato ladrão. Então, e não tem essa não. O cara tem que ser favorável ou não. Essa é a posição. Essa posição que o PMDB adotou em convenção nacional. E aqueles que não aceitarem, têm uma alternativa. Deixem o partido. Se desfiliem, porque 82% do partido decidiu. E eu espero, sinceramente, que aqueles que não querem tomar a decisão, que o partido, na convenção nacional, e eu não vi nenhuma voz contrária, né, tenham a dignidade de dizer, eu estou me desfiliando do partido. É isso que eu espero do presidente Romero Jucá. Muito obrigado. Agradeço, senador Moca. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Jucá. Queria cumprimentá-lo por assumir a presidência do PMDB, um grande partido. Eu diria que o PMDB é uma âncora da política nacional. Pós-democracia, pós-ditadura, o PMDB esteve presente em todos os governos
que governaram esse país, que administraram esse país. E queria também parabenizar Vossa Excelência pelo esforço que está fazendo dessa tribuna para justificar a convenção relâmpago que o PMDB fez de rompimento com o governo da presidenta Dilma e que também é do presidente Michel Temer. O PMDB é um grande partido, como eu disse, senador Romero Jucá, e participou de todas as decisões que nós tivemos importantes da política e da economia brasileira nos últimos anos. Portanto, acho que Vossa Excelência pode falar sobre muitas coisas do PMDB. Só não pode dizer que o PMDB não tem responsabilidade alguma pelo momento que estamos vivendo. O PMDB ajudou a construir o que nós estamos vivendo aqui. O PMDB não é só um aliado do governo, é um partícipe do governo. Tem o vice-presidente do governo, eu diria é o sócio majoritário do governo. O PMDB tem cargos no governo. Não são só os 7 ministérios, tem cargos nos estados, tem cargos na administração intermediária em nível nacional. Vossa Excelência, por exemplo, embora não tenha votado na presidenta Dilma, é um senador que tem uma participação grande em cargos do PMDB no seu estado, em Roraima, indicação de cargos, Ministério da Agricultura, própria Superintendência de Caixa Econômica, diretorias, Banco do Brasil, Pesca, enfim, vários cargos que Vossa Excelência indicou. E Vossa Excelência diz aqui que não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo no Brasil. Desculpa, senador Romero Jucá, com todo o respeito que lhe tenho. Vossa Excelência foi relator de grandes temas nessa casa. Foi relator do Orçamento Geral da União. Quer dizer, Vossa Excelência contribuiu, sim, pessoalmente, inclusive, não só quanto PMDB, para o que nós temos hoje como resultado da política econômica e da política social, para o bem ou para o mal, estiveram juntos. Portanto, queria dizer a Vossa Excelência que não é correta essa forma de se posicionar, né, nessa tentativa de justificar um rompimento. Como também não é verdadeiro que se tiver 342 votos pró-impeachment na Câmara, isso quer dizer que o governo Temer vai ter maioria. Votar um impeachment na Câmara não significa eleger o presidente Temer, até porque uma decisão do ministro Marco Aurélio disse que se a presidenta for impeachada pelos motivos que estão na Câmara, o vice-presidente deve ser impeachado juntamente. Então, com todo o respeito que posso ter pelo posicionamento de Vossa Excelência, pelo vice-presidente Michel Temer, quero dizer que Vossas Excelências, podendo dizer o que querem, fizeram um registro grande de oportunismo político na página da história brasileira. Bom, senadora Gleisi, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero esclarecer que a convenção não foi relâmpago, a convenção ocorreu de forma o dia todo. O que foi rápido e relâmpago foi a decisão do Diretório Nacional, porque já estava pactuado e acordado entre todos os líderes desse partido. Não havia nenhuma discrepância quanto à posição que nós tomamos. Depois, dizer a Vossa Excelência que nós não estamos dizendo aqui que o PMDB não teve responsabilidade alguma, pelo contrário. Eu disse aqui que nós tentamos muito. Nós fizemos a Agenda Brasil, sob a inspiração do senador Renan. Eu fui relator 2 vezes do orçamento. Nós fizemos aqui muitas votações. O senador Eunício relatou muitas matérias importantes, eu também. A gente fez o que pôde. Em janeiro nós tivemos, volto a lembrar, uma reunião, assim que assumiu o Joaquim Levy, lá no Palácio do Jaburu, coordenada pelo Michel Temer. E eu expus, depois da exposição do Joaquim Levy, do Nelson Barbosa e do presidente do Banco Central, eu usei da palavra para dizer que achava equivocado o caminho que estavam tomando. Então, o tempo todo o PMDB foi franco, foi leal. O que nós ajudamos aqui a aprovar melhorou o Brasil. Agora, nem tudo que nós dissemos o PT seguiu, porque o comando da economia não era do PMDB. O Palácio do Planalto era uma ilha do PT, não havia nenhum partido dentro da reunião lá do Gabinete Civil, da Secretaria de Coordenação Política, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria do Ministério da Fazenda, ou seja, havia uma hegemonia. Os partidos se viam para votar, mas não se viam para definir e formular o que o governo queria. Isso foi se esgarçando. E chegou no momento em que a grande maioria entendeu, como entende agora,
que essa parceria não é possível mais fazer, porque o preço que o Brasil está pagando é alto demais. Nós temos que ter responsabilidade com o desemprego, com a quebradeira, com a crise social, com o problema da saúde, da segurança. Infelizmente, o atual governo perdeu as condições de atender o discutindo pedalada, não. Nós estamos discutindo crime fiscal, crime financeiro e crime de responsabilidade. Essa é a discussão. Pedalada é passear de bicicleta, é outra coisa, né? O que nós estamos discutindo é crime que foi feito. A questão dos cargos. Quero deixar claro aqui, como deixei no dia. Nenhum cargo hoje é mais usado em nome do PMDB. Todos que estão fazendo como pessoa física e devem entregar os cargos. Os 2 cargos que a Vossa Excelência falou, porque eu não tenho ninguém no Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, nem nunca tive essa pretensão. O superintendente da Agricultura lá já colocou o cargo à disposição, está tendo uma vacinação de febre aftosa, ele já veio aqui no Ministério, ó, o cargo está à disposição. Então, a discussão não é de cargo, a discussão é de rumo desse país. A discussão é muito mais abrangente, muito maior do que qualquer questão. Então, eu quero dizer que... Senador Romero, mais do que nunca precisamos do seu engenho, da sua arte, para começarmos a ordem do dia. Eu tenho aqui algumas pessoas inscritas, senhor presidente. E só para concluir, então, para o bem ou para o mal, nós não estamos com o PT. Para o bem, nós estamos com o povo brasileiro. Esse é o nosso compromisso. Então, se romper com o PT representar efetivamente um avanço, né? E aqui não estamos renegando o que fizemos, não. Nós só estamos dizendo que nós queremos mais, nós queremos ir ao futuro, nós queremos ir a uma diferença para que a crise seja resolvida. E o caminho é mudar o que está aí. Então, eu gostaria de fazer esse registro, passar a parte ao senador Garibaldi, pedir aos senadores e senadoras que possam ser mais rápidos, que o senador Renan cobra agilidade já com toda a razão. Eu também estou inscrito aí, né? Está inscrito. Senador também inscrito, e a minha intervenção será muito rápida. Senador Romero. Senador Blairo também. Senador Garibaldi. Eu vou ser breve para que Vossa Excelência possa ouvir todos os senadores que já se inscreveram. Eu queria dizer que Vossa Excelência está assumindo uma responsabilidade que eu diria histórica, porque, na verdade, o PMDB tomou uma decisão. Exatamente. Pode ter sido em 3 minutos, ou em 30 minutos, ou em 1 hora, ou em 24 horas, mas tomou uma decisão. E essa decisão precisa ser respeitada. E será, presidente Garibaldi. O PMDB precisa fazer prevalecer o que foi decidido. Afinal de contas, a cobrança existe e o PMDB precisa se mostrar novamente diante da história com aquela mesma proeminência que assumiu há muitos anos atrás, com o presidente Ulisses Guimarães segurando a bandeira do PMDB. Então, o presidente Michel Temer tomou uma sábia decisão nessa hora ao se licenciar da presidência do partido. A Vossa Excelência agora se comete essa responsabilidade. Vamos fazer prevalecer uma decisão das bases do partido. Não fomos nós dois, não foi a comissão executiva, foi a convenção e depois o diretório. Então, esse partido faz uma convenção, ouve o seu diretório e não vai fazer prevalecer o que foi decidido. Eu confio que Vossa Excelência vai conduzi-lo a esse bom termo. Obrigado, senador Garibaldi. Com a parte agora do senador Zezé Perrella, logo em seguida o senador Blairo Maggi. Depois a senadora Simone Tebet.
Bom, presidente, primeiro te cumprimentar. Realmente é uma decisão das mais corajosas. Como não se podia esperar algo diferente de Vossa Excelência. Eu te confesso que te acho um dos parlamentares mais lúcidos e mais inteligentes deste país. Não é à toa porque os principais relatórios aqui, Vossa Excelência sempre faz, porque tem conhecimento de causa. Quando eu vejo uma pessoa com a sua lucidez assumir um compromisso num momento tão difícil que o Brasil atravessa, realmente nós temos que tirar o chapéu. E eu lhe respeito muito por isso. Como disse o senador Moca, aqueles que não concordarem, eu não sou do PMDB, obviamente, que saia do partido. Eu saí do meu partido porque não concordava. Hoje, mudei hoje, eu estou no PTB. Exatamente porque, dentro do meu partido, os governistas continuaram. Quem não era, no caso meu, do Riguf, do Cristóvão, nós saímos para que nós pudéssemos ter a nossa posição, não é, sem ter qualquer tipo de dificuldade dentro do partido. Agora, uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, e isso eu acho que era responsabilidade de todos nós, é denunciar esses que estão em cima do muro. Essa turminha do muro, nós sabemos o que é que eles querem. Eles estão esperando os carguinhos. Se os carguinhos vierem, vota com o governo, ou se não, foge. Se os carguinhos não vierem, vota para caçar presidente. Então, essa turma é que vai decidir, infelizmente, o destino do Brasil. Então, cabe a nós, que temos responsabilidade com a nação, de alertar a população brasileira. Por favor, por favor. Eu respeito muito, desculpa, eu respeito muito a posição do senador Lindenberg. Com toda a dificuldade de defender um governo como esse, ele tem coragem e defende. O que eu estou dizendo não é os do bem quer tirar a Dilma e os do mal não quer. Não é isso que nós estamos discutindo. O que eu quero é que as pessoas mostrem a cara para o seu eleitor que o colocou aqui. E fazendo uma paródia com o futebol, o Cristóvão falou que podia substituir, pode substituir 4, mas nós queremos substituir só 2. É o capitão do time, não é? E a presidente Dilma. Que é o técnico. Isso é o técnico, é o que está fazendo mal para o país. Olha, o país não vai quebrar, não. O país já está quebrado e nós não temos, infelizmente, outra saída. Muito obrigado. Obrigado, senador. Com a palavra, o senador Blairo Maggi, em seguida a senadora Simone Tebet. Senador Romero Jucá, eu inicio cumprimentando Vossa Excelência pela chegada agora à presidência do PMDB e espero que o maior partido do Brasil tenha a responsabilidade, como Vossa Excelência está colocando na tribuna, de liderar esse processo, de levar adiante esse processo que nós estamos vivendo. Na realidade, o país vem passando por uma crise profunda, e Vossa Excelência colocou bem, ela não é de agora, ela vem de 2014 para cá. Semana passada eu tive a oportunidade de falar sobre a questão do golpe que se diz, né, que ao retirar a presidente nós faríamos um golpe. Eu disse que o golpe, na realidade, aconteceu em 2014, quando foi vendido para a sociedade e a população brasileira uma linha, uma estrutura de governo, um valor que esse governo tinha, e logo que passaram essas eleições, nós vimos que não tinha nada disso. Então, o golpe foi dado na urna. Não é agora que vem sendo esse golpe. Mas, como disse, se nós não tomarmos as providências devidas e rápido, não sei se chegaremos ao final do ano, e aí Vossa Excelência é economista, não sei se nós chegaremos ao final do ano com o governo tendo condições de honrar as coisas mínimas que ele precisa, como o salário daqueles que trabalham e as despesas fixas do governo no final do ano. E não será só o Executivo, virá o Legislativo, virá o Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e outros que nós temos, porque quando faltar dinheiro numa casa, todos precisam pagar essa conta. Então, o que nós temos que fazer é ter urgência nessa votação. Claro, vamos respeitar todos os prazos, mas precisamos tomar as decisões. Agora, nós podemos ir para duas situações. Uma de não ter o impeachment e outra de ter o impeachment. As duas situações são complicadas e as duas vão
cobrar do PMDB e cobrar de nós aqui como parlamentares no Senado e na Câmara, no Congresso, a responsabilidade de conduzir esse país nas duas frentes que uma vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que nós vamos ter muitos problemas, muita responsabilidade nesse plenário e no Congresso Nacional serão depositados. O que nós não podemos permitir é que o país entre numa luta entre, como já foi dito aqui, entre o bem e o mal, os que querem ou que não querem. O que todos nós deveremos querer é levar o país a um porto seguro. E temos essas duas opções. Ou fizemos agora através do impeachment, ou vamos fazer através de 2018, mas não sei como chegaremos lá em 2018. Então, eu quero desejar a Vossa Excelência que tenha sucesso, sei da sua tenacidade, da sua vontade, sei da sua, se posso dizer, revolta para com o governo, ou revolta, melhor dizendo, a condução política, como ela está sendo feita, é econômica, principalmente. Espero que agora, na sua gestão como presidente do PMDB, possa ajudar a dar uma luz a esse país e levar junto aqueles que queiram efetivamente fazer as mudanças, porque a sociedade não aguenta mais. A sociedade está cada dia mais pobre, cada dia com mais dificuldades, as famílias, as empresas, é uma corrida à recuperação judicial, as empresas não têm mais como bancar os seus funcionários, bancar as suas despesas e, portanto, o final de tudo isso, senador Jucá, é que o governo não terá recursos ali na frente para cumprir com as suas coisas mínimas. Porque aqueles que trabalham, aqueles que deveriam trabalhar, aqueles que deveriam pagar os impostos através do ganho de produtividade, não está tendo e não vai acontecer. Portanto, a situação que vem pela frente é bem ruim e Vossa Excelência terá bastante trabalho a nos ajudar. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, senador Blairo. Concedo a palavra. Como PMDBista, desejar a Vossa Excelência, acima de tudo, serenidade e sabedoria, porque vamos precisar todos nós. Eu fiquei ouvindo pacientemente os nossos colegas e fiquei pensando aqui, se todos nós temos a consciência de que nós não somos mais protagonistas desse processo. Nós perdemos o protagonismo há muito tempo. E nós perdemos o protagonismo não enquanto homens públicos para a política. Eu sempre aprendi que a política era a arte de realizar sonhos e era a política que conduzia a economia. Nós perdemos o protagonismo para a economia ou para a má economia, para a gestão ou para a má gestão. Eu vi no último mês, principalmente, discursos acalorados da oposição e da situação, dizendo quem provocou o quê e quem levou o povo às ruas. Não foi a oposição que levou o povo às ruas, nem a situação que levou o povo às ruas, nem o vice-presidente Michel Temer. Tampouco foi sozinha a corrupção ou o combate a ela. Eu tive a oportunidade de estar na manifestação, na maior manifestação pública já vista nesse país, no domingo último em São Paulo. Peguei um trem, depois peguei o metrô, estava na Vila Olímpia e fui para Paulista, ninguém me conhecia. E quis ver e sentir desde esse transporte público que o povo estava pensando. Ali eu pude perceber que, por mais que todos estejam revoltados com a corrupção, o que levou o povo à rua foi o problema econômico, o desemprego, a recessão, mas principalmente a falta de perspectiva de melhores dias, a falta de previsibilidade do que vai acontecer. Eu não sabia que a presidente Dilma tinha uma bola de cristal. No início, na primeira campanha dela, ela fez uma frase que ninguém entendeu. Ela foi perguntada sobre algo polêmico, eu não me lembro o que era. E ela respondeu assim: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai perder. Ela estava tratando de uma questão polêmica, talvez legalização de aborto ou algo parecido. Ela tinha bola de cristal. Porque o que quer que aconteça nesses próximos 15, 30 ou 60 dias, nós não sabemos o que vai ser, mas já tem o resultado final.
é a perda de todos nós. Perdeu o povo brasileiro a esperança na classe política. Perdeu o governo a credibilidade e perdemos nós. Nós perdemos o protagonismo e a capacidade de mostrar para a população que nós podemos fazer a diferença. Então, eu acho que mais do que o que acontecerá no amanhã, porque o processo já está instalado, presidente Jucá, é o que nós faremos no depois do amanhã. E eu encerro dizendo que nós, independente do que acontecer, porque com impeachment ou sem impeachment nós já perdemos, nós não poderemos abrir mão, nós seremos obrigados a fazer as reformas estruturantes que esse país precisa, principalmente a reforma política. E eu encerro dizendo que a reforma política passa pela reforma de todos nós. É preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade, que nós entendamos que nós falhamos sim, situação, oposição, PMDB, quem quer que seja. Nós falhamos quando não percebemos a gravidade e não tomamos providências no momento oportuno. Mas isso não significa que precisamos incorrer e persistir no erro. O PMDB fez o que tinha que fazer. E eu encerro dizendo, presidente Romero Jucá, que o PMDB de Mato Grosso do Sul, já lá atrás, não estava com esse governo. Com autorização do vice-presidente Michel Temer, nós fomos autorizados, já no segundo turno, a tomar uma posição. E a nossa posição foi não ficar com o governo que aí está. Muito obrigada. Agradeço a senadora. Com a parte, o senador Jorge Viana. Caro senador Romero Jucá, eu queria, como já fizeram vários colegas, desejar sorte ao senhor como novo presidente do PMDB. Vossa Excelência é um dos mais talentosos parlamentares que nós temos nessa casa. Já vi Vossa Excelência ajudar com diálogo e buscando fazer mediação muitos dos nossos problemas, principalmente para fazer esse Senado. Mas devo dizer a Vossa Excelência que essa missão que Vossa Excelência agora assume é muito espinhosa. E quero aqui, na liberdade que o Parlamento nos dá, e com um profundo respeito a Vossa Excelência, dizer que já vi Vossa Excelência ser mais brilhante em pronunciamento aqui. E não é uma questão de competência, é que o tema é muito ruim, não é o Temer, é o tema. Senador Romero Jucá, Vossa Excelência foi líder do governo do PSDB, foi do PSDB, foi líder, nos ajudou, como líder do PMDB, a governar esse país. E Vossa Excelência hoje, em alguns momentos, deixou parecer que o PMDB estava saindo porque não tinha nada a ver com o que aconteceu. Vossa Excelência mesmo falou que o PMDB é o maior partido do país. Dificilmente um governo governa sem ter um diálogo ou uma aliança com o PMDB, que preside a Câmara e o Senado. E tem o vice-presidente. Senador Romero Jucá, nós estamos vendo crise grande, política, e um momento muito ruim na economia. Estou falando momento ruim na economia, senador Romero Jucá, porque quem está nos ouvindo, quem ouve o discurso aqui, inclusive peço para Vossa Excelência, que foi tão duro na tipificação da crise, Vossa Excelência entende muito, trabalha muito com esse tema da economia. Mas, olhe, se pegarmos os números, só alguns, meia dúzia, daqueles números que nós tínhamos quando Vossa Excelência estava saindo da liderança do PSDB, no começo dos anos 2000, e compararmos com os números de hoje, tem uma diferença grande aí. Vamos ver. A taxa de desemprego naquela época, antes do PT assumir, em 2002, era de 12%, agora é de 8%. E o fim do mundo é agora, não é naquela época. As reservas internacionais naquela época eram de 37 bilhões de dólares. Agora são, no governo do PT, no grande desastre, 373 bilhões de dólares. Vou mais adiante. A Selic, a taxa Selic, naquela época era de 23%. Ou seja, a taxa que orienta os juros do país. Agora é de 14% caindo.
Certamente deve cair nas próximas reuniões do Copom. O Risco Brasil, naquele tempo que o PSDB e Vossa Excelência teve um trabalho, ajudou no que pôde o país como líder do governo, o Risco Brasil era de 1.440, hoje é de 419. Eu podia citar mais alguns números, mas são os números que ocupam as páginas principais de jornais. Então, essa crise real, verdadeira, que deixa todo mundo sobressaltado econômica, ela é muito menor do que aquela que nós vivemos antes do presidente Lula assumir com o fim do governo do PSDB. Então, a solução pode ser encontrada com diálogo. A solução pode ser encontrada sem ter que se rasgar a Constituição. Eu quero dizer, Vossa Excelência citou uma série de números de pesquisa, me assustou um pouco, porque é óbvio que a militância do nosso partido tem que ser levada em conta, tem que ser respeitada. Mas o papel dos líderes também é muito importante. E talvez aí tenha um problema, que eu não quero aqui avançar o ponto em relação ao próprio PMDB. Quando Vossa Excelência fala de pesquisas, que a presidenta Dilma não tem nenhuma condição, tem um contrassenso nisso. Vossa Excelência citou que a presidência em Roraima, em tudo que é estado, não tem condição de governar. Senador Jucá, em nenhuma pesquisa nacional feita aparece nem o nome do PMDB, essas mesmas. E o PMDB quer governar. Então, tem uma contradição daquilo que Vossa Excelência trouxe. Trouxe como argumento para o desembarque do PMDB os números contra o governo da presidenta Dilma. Não é razão para tirar um governo, ele está mal avaliado ou vivendo um momento ruim. Sinceramente, eu queria... Vossa Excelência citou muito, chama o Arnaldo. A regra é clara. Óbvio que nós temos que deixar de lado uma coisa. Impeachment está previsto lá na Constituição, no artigo 85, os critérios de 86. Mas eu quero me pegar na história do Arnaldo. Lá está previsto o impeachment. Está previsto regras. O Supremo acabou de estabelecer as regras. Agora lá está escrito também que tem que ter a presidenta ou o presidente da República tem que agir contra a Constituição, tem que cometer um crime. Tudo bem, vamos chamar o Arnaldo. Quem é o Arnaldo? O Arnaldo é um ministro supremo. Agora, quando chamar o Eduardo Cunha. Não. Tudo, quem decide nesse país é o Eduardo Cunha. Decide não apurar o Temer e decide, pela mesma razão, transformar a presidenta Dilma. Todos nós sabemos que é uma reação, como disse muito bem ontem o ex-ministro da Justiça, na defesa da presidenta Dilma. Eu queria, senhor senador Romero Jucá, agradecer e só concluir deixando aqui uma opinião. O PMDB é uma grande frente, é um partido importante, tem lideranças importantes, mas o PMDB tem dificuldade até para fazer parte do governo. Não tem consenso para fazer parte do governo, é muito difícil até para compor. E nos ajudou, sim, nos ajudou nos bons momentos, e a gente tem esperança que o PMDB nos ajude nos momentos de dificuldade também. Agora, o PMDB que tem dificuldade para entrar em governo, parece que tem mais dificuldade para sair. Por isso que talvez a reação da base do PMDB, dos líderes, e até de permanecer no governo, seja o melhor caminho. E Vossa Excelência é muito bom nisso. O Brasil está precisando de cada um de nós, de cada partido, o que nós temos de melhor, não o que nós temos de pior. Sinceramente, Vossa Excelência ajudou esse país, sendo líder lá no PSDB e líder no nosso governo, ao país andar para frente, independente de qualquer coisa. Agora, qual é o papel do maior partido do país? Chegar e dizer, estamos desembarcando do governo? Houveram duas situações que agravaram a crise. O desembarque do PMDB e aqueles grampos feitos para tentar agravar a crise, que o juiz que autorizou a divulgação dele, envolvendo o presidente Lula e a presidenta Dilma, pediu desculpa menos de uma semana depois para o Supremo, que está lá com risco de penalizá-lo pelas ilegalidades cometidas. Aquilo ali agravou a crise, fez gente para frente do Palácio, tentar invadir o Palácio. E o desembarque do PMDB também, que não se materializa, ainda bem, porque eu sou daqueles que acham que muitos dos líderes do PMDB da Câmara e do Senado não vão chamar
em vez do Arnaldo ou Eduardo Cunha para tomar as decisões, não. Eu espero que Vossa Excelência nos ajude a encontrar a saída para a crise. E eu concluo definitivamente uma parte já longa. Todo mundo nos pergunta, o que é que vai acontecer depois da votação do impeachment? Lamento, Vossa Excelência, dizer que tem que ter 380 votos, senão não governa. Não. Qualquer votação que nós fizemos aqui, por um voto vale, por 2 vale. Passamos a vida fazendo isso. Agora, no do impeachment não vale. Antecipadamente já não vale, senador Jucá? Não, não é assim não. Pós-impeachment, só tem 2 caminhos pós-impeachment. E é bom que a gente vire essa página. Só 2 caminhos. Ou tira-se a presidenta Dilma e Michel Temer assume, e aí nós vamos ter a maior concentração de poder da história desse país, sem ser pelo voto. PMDB vai ter a presidência da República, a vice-presidência com Eduardo Cunha, a presidência da Câmara, do Senado e do Congresso. O PT tem base social forte. Base social forte. Está tendo dificuldade de levar o governo à frente. Nosso partido. O PMDB, sinto muito, não tem base social forte. Tem lideranças políticas fortes em todos os estados desse país. Olha, senador, tem coisa que está ruim, mas pode piorar. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o PMDB quiser assumir a presidência da República com Michel Temer, sem voto, sem passar pelas urnas, tendo como vice o Eduardo Cunha e presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e aqui o nosso presidente Renan, que eu fiz a ressalva quando falei isso, e faço, porque ele foi uma das vozes que está tentando se separar, até mesmo da filiação partidária, para assumir o protagonismo ou o equilíbrio de presidente do Senado e do Congresso Nacional. E não é a favor do governo, é a favor de que a gente encontre o caminho para a crise. Se a solução para a crise que estão propondo, quanto tempo essa base frágil que apoia nosso governo vai apoiar um governo do PMDB, senador Romero Jucá? E qual é a outra saída, então? Tem uma saída, sim. É a gente seguir a Constituição. A presidenta Dilma foi eleita. Por que essa pressa? O governo do PT era o melhor governo do mundo. Fez bilionário ficar mais bilionário ainda. Todo mundo ganhou. Se eu fizesse uma pergunta aqui, quem é que piorou de vida aqui dentro desse Senado durante o governo do presidente Lula e do governo do PT, por mais radical oposicionista, ele perguntar para os amigos dele quem foi que piorou de vida ao longo desse período? A resposta é uma só. Agora, de um dia para o outro, o presidente Lula é o pior brasileiro que temos, o PT é o pior país. Jucá, eu agradeço, mas o caminho para a solução da crise é um só. Cumprimos a Constituição, tem eleição daqui a 6 meses. A oposição ganha, começa a assumir, daqui a 2 anos tem outra eleição, ganha a presidência. E tendo aí a derrota do impeachment, desse atalho à Constituição, daqueles que querem rasgar, sabe o que é que tem que acontecer? O governo do PT, da presidenta Dilma, tem que ter humildade e propor, dialogar com setores, inclusive da oposição, pacificar o país, assumir os erros que cometeu e cumprir a Constituição e por mais 2 anos. Essa é a solução sem trauma. Não adianta inventar. Não há outro caminho. Querer mudar as regras do jogo com o jogo andando. Ou chamar o Arnaldo, que nesse caso do impeachment é o Eduardo Cunha, é furada. Só vai trazer um mal maior para o Brasil. Obrigado. Eu agradeço ao... Senador Romero, eu quero dizer, senador Romero Jucá, eu quero dizer que a classe médica foi destruída, a saúde foi destruída por esse partido PT. Senador Caiado. A controvérsia. Tá certo? Senador Caiado, o orçamento da saúde destruído, a Petrobras destruída, o BNDES destruído. Com todo respeito... Essa é a realidade. Senador Caiado, com todo respeito... Com todo respeito, quando todo o respeito que eu tenho com carteira assinada, 10 milhões no desemprego. Eu vou falar a Vossa Excelência, senador Jorge. Senador Jorge, eu vou falar a Vossa Excelência. Primeiro, a Vossa Excelência sabe do carinho e do respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência é um dos melhores quadros do PT,
Nós não estamos aqui criminalizando o PT, nem dizendo que o PT não presta. Senador o que nós Romero, estamos dizendo... O senador Ricardo Ferraz está fazendo um apelo para nós começarmos a ordem do dia. Senhor presidente, eu tenho aqui o senador simpatizantes aqui e admiradores. Mas vai perder os admiradores. Porque está indo longe demais, presidente, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo aqui, senador Ricardo Ferraz. Mas não é possível, presidente. Eu estou fazendo aqui na prática uma compensação. O senador Romero já está falando há quase 3 horas. Pois presidente, é uma compensação à reunião relâmpago do Diretório Nacional. Presidente, eu penso que os senadores que esperaram aqui e ouviram todos também merecem ser ouvidos e respeitados. É o mais relevante do que a pauta do dia. O assunto que o senador Romero Jucá... que é importante é o impeachment da presidência. Eu acho que nós já estamos concluindo. Tem poucos inscritos. Eu quero registrar. E vamos dar desdobramento a esse debate. Eu quero registrar o respeito que eu tenho ao senador Jorge Viana. Dizer ao senador Jorge Viana que eu não estou fazendo aqui comparação do governo do PT com o governo do PSDB há 8 anos atrás, há 12 anos atrás. Essa não é a discussão. A discussão aqui é, nós tínhamos um quadro no país há 5, 6 anos atrás e esse quadro degenerou e piorou agora e está chegando numa situação de insolvência do país. Insolvência. Então, nós não estamos discutindo aqui Fernando Henrique. Eu fui líder do Fernando Henrique com muita honra, fui líder do Lula com muita honra. Quero dizer aqui, já disse em outros programas de entrevista, fui líder do Fernando Henrique, fui líder do Lula. Não mudei 1 milímetro do que eu pensava, do que eu fazia, do que eu defendi e do que eu conduzi aqui nesse plenário. Fui líder 1 ano da Dilma. No dia que não deu certo, eu saí. É normal, é natural. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é a realidade do povo brasileiro. O que nós estamos discutindo aqui é que ou a gente constrói uma saída política para esse país, ou o povo que está lá fora vai dar as costas para a política, para os partidos e para os políticos, e não vai ter saída. É isso que nós estamos dizendo. Então, eu quero dizer que respeito a posição do senador Jorge. Não estamos discutindo aqui Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha não é vice da chapa de ninguém, né? Nós estamos discutindo aqui é outra coisa, é a Constituição, é a regra clara da substituição, não é pesquisa eleitoral se o Michel Temer ganha eleição ou não ganha eleição, não é essa a discussão. A regra é clara, eleição vai ter em 2018. Se tiver alguma interrupção no mandato da presidenta Dilma até 2018, assume o vice-presidente, como assumiu o Gerald Ford no lugar do Nixon nos Estados Unidos, como assumiu o Itamar aqui e em outros casos em outros países. Então, isso não está em discussão. Eu concedo a parte ao senador Randolph e em seguida ao senador Regufe. Vossa Excelência também está inscrito, senador Lazia. Senador Romero, Vossa Excelência sabe o profundo respeito que tem por Vossa Excelência, e eu queria, antes de mais nada, cumprimentar pela função importante para o país ser presidente do principal partido, da maior bancada do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, com o maior número de governadores. É uma tarefa nesse momento que não é uma tarefa simples, mas me permita aqui rapidamente apresentar algumas divergências. Vossa Excelência é conhecido pela habilidade que tem para lidar, inclusive com os temas mais controversos e com os temas mais difíceis. Eu tenho visto o malabarismo de Vossa Excelência aí nessa tribuna para explicar como dissocia o PMDB da responsabilidade que tem o atual governo. Ora, o PMDB, senador Jucá, há 13 anos está aliado, junto com o governo dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. Foi o aliado número 1. Ainda há pouco eu estava vendo no Twitter as manifestações do então candidato a vice-presidente, Michel Temer, convocando o voto na presidente Dilma Rousseff. Aliás, eu cheguei a ver a manifestação do próprio vice-presidente Michel Temer, dizendo que o impeachment não era um procedimento correto e era inconstitucional. Obrigado, presidente. Me permita, mas há uma contradição em si nessa tomada de posição tão repentina neste momento. E me permita, realmente não há como dissociar o PMDB de Eduardo Cunha. Não há como dissociar a condição. Isso eu falo como um parlamentar de oposição ao governo.
Eu falo como parlamentar de oposição, mas é indissociável a relação que tem o PMDB com o hoje presidente da Câmara, que em caso de impeachment viria a ser vice-presidente da República. Eu acho, senador Jucá, se Vossa Excelência me permite, não foge à regra do jogo nós termos novas eleições este ano. Aliás, é para isso que a Constituição da República tem o seu ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para lá, sempre que for possível e couber, tenha dispositivos para resolver momentos como este que nós vivemos hoje no país. Nós vivemos um momento dramático, um momento de crise. E veja, não há razão e legitimidade que diga que a posse do vice-presidente Michel Temer resolverá a crise política. Eu só vejo, senador Jucá, e eu acho que essa seria uma atitude mais adequada nesse momento e à altura do PMDB nesse momento, de Vossa Excelência, seria tomar uma posição aqui que foi inclusive tomada ontem. Eu quero saudar com muito júbilo pelo senador Waldir Raupp, que foi inclusive admitida, presidente Renan, por Vossa Excelência, a possibilidade de termos novas eleições. Eu acho, nós estamos vivendo a mais dramática conjuntura política do Brasil desde 1985, desde a redemocratização. Não é uma conjuntura normal, é uma conjuntura excepcional. E para conjunturas excepcionais, cabe medidas excepcionais, e eu concordo com Vossa Excelência, dentro da política e da Constituição. Ter novas eleições não foge à regra do jogo. Aliás, remete ao titular da soberania, que é o povo brasileiro, que é o detentor originário do poder constituinte, a resolução do impasse que hoje nós temos. Senhor presidente, eu vou responder no final, eu concedo a parte ao senador Regufe. Eu vou ouvir todos e depois eu concluo comentando o que disseram para que a gente possa ganhar tempo. Senador Romero, são duas coisas distintas, duas coisas diferentes, e uma não exclui a outra. O processo de impeachment, ele deve continuar e deve seguir o seu curso, sim. Agora, além disso, eu acho importante que se discuta, sim, novas eleições. Nós temos que discutir, sim, novas eleições. E uma coisa não exclui a outra. Ou será que as pessoas aqui estão com medo do povo? Estão com medo do voto e da decisão popular? Eu penso que as pessoas aqui não deveriam ter medo da decisão popular, até porque ela deve ser soberana. E nós temos que respeitar a vontade da maioria da população. E acho que a saída para esse grande impasse, que daria não só legalidade, mas também legitimidade, seriam novas eleições nesse país. E aí, dentro do marco legal atual, dentro do que rege a nossa Constituição, a legislação vigente. E aí eu queria discutir aqui uma coisa, que eu não vejo ninguém aqui nesse plenário falar nem discutir, que é a questão do Tribunal Superior Eleitoral. Às vezes, porque as pessoas têm medo dos ministros do TSE, medo do tribunal, não se discute aqui. Mas é importante se perguntar aqui por que o Tribunal Superior Eleitoral não julga o processo que está lá. Porque é um processo lá. Esse processo vai ser julgado quando? Ou será que esse processo não é importante, não tem importância nenhuma na vida desse país nesse momento? Será que esse assunto não deveria ter alguma prioridade lá no Tribunal Superior Eleitoral? Será que não é um assunto importante? Então eu penso que o tribunal deveria deliberar sobre esse tema e julgar. Houve legalidade na eleição ou não houve legalidade na eleição? O tribunal deveria julgar isso, inclusive para dar uma resposta para a sociedade brasileira. Agora, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa é o processo de impeachment, que deve continuar o seu curso. Outra coisa é um processo de novas eleições, que, na minha concepção, seria um caminho ideal para esse país, que daria não só legalidade, mas também legitimidade. Nós vivemos um momento onde nós temos uma crise econômica aguda. Nós temos inflação e desemprego juntos. O país caminha para uma estagflação. Então,
Então, não dá para a gente continuar nisso. E com uma crise política, de legitimidade do governo, misturada a um escândalo de corrupção. Então, eu penso que uma coisa não exclui a outra. O processo de impeachment deve continuar, mas nós devemos, sim, discutir novas eleições. E o Tribunal Superior Eleitoral deve cumprir o seu papel e colocar em julgamento o processo que lá está. Obrigado. Obrigado, senador. Concedo a parte ao senador Medeiros. Senador Jucá, parabéns pela nova função. Vossa Excelência, que já é multifuncional aqui, já é conhecido por todos pela essa facilidade que tem de conduzir várias tarefas ao mesmo tempo. Mas, senador Jucá, tudo que se discute nesse momento faz parte, como Vossa Excelência disse, da dinâmica da política. E a política, ela não perdoa quando se erra. Infelizmente, não se tem segunda chance. Alguns talvez tenham em alguns outros momentos, mas a maioria não se tem. A presidente Dilma é um caso desse. E não se pode jogar nesse momento a culpa nos outros. Porque o que o Partido dos Trabalhadores tem feito e o governo Dilma tem feito é mais ou menos como aquela filosofia do Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Menos ali no Planalto. Se a gente for pegar aqui os discursos que tem, o Planalto não errou. Tudo é culpa, como diz o mantra, dos governos passados, mas esse governo não errou, então são todos adversários. E é tudo circunstancial. O PMDB, por exemplo, agora está demonizado. Nesse momento, procura-se demonizar a figura do vice-presidente da República. Até ontem, o Brasil inteiro sabia e sabe, e o governo do PT também sabia, que o Michel Temer era um dos maiores constitucionalistas desse país. Hoje não. Hoje é traidor, golpista e por aí vai. Agora mesmo acabo de ler, talvez o presidente Renan ainda não saiba, mas ele já está nas redes sociais aí como se estivesse traindo o governo também. E Vossa Excelência, depois desse discurso, nem digo. Então, a gente precisa ter um discurso acima de tudo, a gente não, o PT precisa ter um discurso acima de tudo, intelectualmente honesto, porque essa desconstrução da presidência foi ela própria que fez, com seus discursos confusos, ninguém mandou ela ensacar vento, a presidente da República fez na ONU, meu Deus do céu, um discurso ensacando vento, virou galhofa, não foi a oposição que fez isso, foi a presidente que tem tido esse discurso confuso. E também foi ela que angariou aqui a fama de não cumprir acordos. Não foi a oposição, por exemplo, que acusou ela de que queria destruir o ex-presidente Lula. Talvez o Brasil não saiba, mas havia uma linha de destruição do PMDB, como Vossa Excelência falou aqui hoje, de destruição do ex-presidente Lula, e essa guerra foi feita lá pelo Planalto, não foi por aqui. Então, já concluindo, o discurso agora é o seguinte: o impeachment é golpe, o vice-presidente é golpista, o PMDB não tem legitimidade para estar fazendo o que está fazendo e também não foi legítima a reunião de decisão que o PMDB tomou. Então, nada é legítimo nesse país se não for o PT que fez. Nesse momento, eu só tenho, para finalizar, fazer um apelo ao PMDB e Vossa Excelência. Que o presidente Michel Temer possa voltar a dar dignidade à instituição Presidência da República. Porque hoje, infelizmente, para a tristeza dos brasileiros, nós vemos a Presidência da República virar um cercadinho e um quintal para se fazer comício com os companheiros. O Brasil está com vergonha e, principalmente, eu digo isso, venho do Estado que é eminentemente agrícola. Essas ameaças, presidente Romero Jucá, de dizer que se amanhã ou depois o presidente Michel Temer assumir a presidência da República, que todas as fazendas desse país vão ser invadidas, não vão não. Não vão não. O brasileiro não é filho de pai assombrado não. Nós sabemos fazer o contraponto também, não nos venham com ameaças. Esse Brasil, esse país tem instituições fortes que estão funcionando. A democracia está em plena ebulição. Então, parabéns ao PMDB, parabéns a Vossa Excelência. Não vamos nos curvar a esse tipo de política, de destruição do dono dos argumentos e não de enfrentamento dos argumentos. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a parte agora ao senador Ataídes e, em seguida, ao senador Petecão. E aqui, ó. Vossa Excelência, em seguida. Depois nós podemos escrever de novo, senador Jucá? Não.
Palavra o senador Ataídes. Senador Jucá. Aproveitar para se inscrever, antes que cresça. Não, vou esperar aqui para responder, depois que eu respondo. Estava atentamente ouvindo o vosso pronunciamento. Eu quero lhe parabenizar por esse belo discurso que Vossa Excelência fez hoje aqui, nessa tarde do dia 5 de abril de 2016. Vossa Excelência falou tudo que o povo brasileiro queria escutar. Isto é fato. Eu queria colocar vários pontos do vosso discurso, mas como o nosso presidente Renan já tem chamado a atenção, eu quero me ater tão somente à crise econômica, que Vossa Excelência é economista e tem largo conhecimento deste tema. O PT quebrou o país, e isto é fato. Quando a gente vê aqui os petistas dizendo que a situação econômica deste país é boa, que a dívida pública do nosso país é sustentável, isto é o maior engodo e a maior mentira que nós podemos escutar. Em 2003, o Brasil devia menos de R$1 trilhão. Hoje, 13 anos depois, o nosso país sabe, Vossa Excelência sabe muito bem, o país hoje deve mais de R$4 trilhões. O ano passado, o povo brasileiro pagou 501 bilhões só de juros dessa dívida. E nós tivemos uma arrecadação de R$1,221 trilhão. Ponto. Eu que venho dessa área econômica, e Vossa Excelência, que é economista, não precisamos fazer outro desenho. Por aqui dá para saber que o nosso país está quebrado. Arrecadamos R$1 trilhão. Não precisa mais nenhum petista vir aqui dizer que o país está bem. O problema do desemprego que Vossa Excelência colocou de 10 milhões de brasileiros. Na verdade, senador Jucá, nós não temos 10 milhões de desempregados no nosso país. Eu falo isso e desafio. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas hoje no nosso país. Culpa da irresponsabilidade deste governo do PT. Eu já estou encerrando, senador, mais uma vez, parabenizando o vosso discurso. E dizer que o PMDB pode ter vindo um pouco tarde a tomar essa decisão, mas veio em boa hora. E Vossa Excelência, como é peculiar, brincou também no seu discurso, se referindo aqui a Arnaldo César Coelho. Então é o seguinte, convida este grande conhecedor do futebol brasileiro para dar um cartão vermelho a este PT. Obrigado. Obrigado, senador. Concedo a parte ao senador Petecão. Logo após, senador Lazier. Senador Romero Jucá, o senhor acabou de bater mais um recorde de discurso aqui no Senado. Aqui eu conversava com o pessoal da assessoria, mais de 3 horas que o senhor está aí na tribuna do Senado. Mas, senador Jucá, é apenas como vice-líder do PSD para te parabenizar dessa nova empreitada aí à frente do PMDB, como o Flaviano chama lá no Acre. O glorioso PMDB. O PMDB, lá no Acre, nós temos uma relação muito próxima. Tenho dito que é um aliado de primeira hora. E o PMDB do Acre nunca foi governo. O PMDB do Acre sempre esteve na pia aí ao longo desses anos. E é um parceiro que tem estado lá na trincheira junto conosco. Sou muito grato ao PMDB. Foi peça importante na minha eleição do Senado e vejo aí, ouvi atentamente ao seu pronunciamento, à parte aí da maioria dos senadores dessa casa. Eu
sinceramente, em nome aqui da nossa bancada do PSD aqui na casa, queria lhe desejar boa sorte, sei da sua competência, sei da sua capacidade, tenho certeza que o PMDB está bem servido. E lá no Acre nós vamos continuar numa parceria que sempre tive lá com o Flaviano Melo, com os demais membros do PMDB acreano. E eu vi, no dia que o PMDB tomou aquela... No mesmo dia, o governador do meu estado foi aos jornais e à televisão e disse que o PMDB já ia tarde. Então, eu vejo que essa relação do PMDB com alguns setores do PT era uma relação que era uma relação só de uma via. E lá no Acre era isso, o PMDB sempre ajudou e o PMDB nunca foi ajudado no Estado. Estou lhe dando esse depoimento, nem precisava, não ganho nada com isso, mas é apenas fazendo justiça ao PMDB acreano. Então, boa sorte, estamos juntos e parabéns aí pela essa nova empreitada que o senhor acaba de assumir. Parabéns, Jucá. Obrigado, senador Petecão. Concedo a parte ao senador Lazier, em seguida ao senador Flecha Ribeiro. Presidente, um breve intervalo de Jucá. Breve intervalo apenas de Jucá, que eu queria apenas fazer para dar uma amenizada aqui, para a gente ter um pouco de mudança de assunto. Aniversário hoje do senador Aloysio e do senador Cássio, que eu queria... Vamos pagar o jantar mais tarde. Eles estão convidando todos nós para um jantar depois, no melhor restaurante de Brasília. Cumprimentamos o senador Aloysio Nunes Ferreira e cumprimentamos também, igualmente, ao senador Cássio Cunha Lima, aniversariantes do dia. Ok, obrigado. Senador Romero Jucá, também cumprimentando os dois aniversariantes, brilhantes senadores, e cumprimentando Vossa Excelência por ter assumido a presidência do maior partido do Brasil. Vossa Excelência é reconhecidamente um senador talentoso, habilidoso, muito prático. E eu queria fazer uma pergunta sobre a possibilidade de unir o PMDB. O PMDB é um partido muito grande, portanto, tem compromissos proporcionais à sua grandeza com o Brasil. Mas o PMDB vai cumprir as suas atribuições, sendo um partido unido. E essa é a minha dúvida, presidente. Porque na semana passada, ou há poucos dias, e aqui é bom registrar, aqui no Senado nós temos, entre outras grandes lideranças, duas lideranças que se sobrepõem. Vossa Excelência, presidente do PMDB agora, e o senhor Renan Calheiros, nosso presidente do Senado. Mas na semana passada, o senador Renan recebia os ministros PMDBistas que não querem ou não queriam sair do governo. O senador Renan, a princípio, vê com bons olhos, expressões, vê com bons olhos as eleições gerais. Então, é que eu quero lhe perguntar, senador Romero Jucá, Vossa Excelência conseguirá aglutinar, fazer com que o PMDB todo reze pela mesma cartilha? Vossa Excelência, aí há 2 horas atrás, disse que Eduardo Cunha está entregue lá ao Judiciário. Muito bem, está entregue ao Judiciário. Mas Vossa Excelência vai dar força ao único PMDB, todos caminhando na mesma direção, combinando as suas propostas, inclusive o nosso prezado presidente do Senado, do qual há rumores que diverge, que estaria, num determinado momento, achando que foi precipitada a atitude. Vossa Excelência vai conquistar também a adesão para o seu projeto? Como novo líder, novo presidente do PMDB, o senhor vai conquistar a adesão do presidente do Senado, Renan Calheiros? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Responderei a Vossa Excelência
Daqui a pouco. Concedo a parte agora ao senador Flecha Ribeiro. Senador Romero Jucá. Em seguida, o senador Hélio José e encerrando o senador Valadares. Quero primeiro parabenizá-lo. Obrigado. Não só por ter assumido a presidência do PMDB, pelo brilhante pronunciamento, mais do que pronunciamento, depoimento e afirmativo a favor do Brasil ao longo desta tarde no plenário do Senado Federal. Ainda há pouco, o senador Jorge Viana fazia uma pergunta, acho que ele se retirou, ele queria saber quem tinha perdido neste governo, se referia à perda financeira nesse governo do PT, ao longo desses 13 anos. Perderam todos os brasileiros, os 202 milhões de brasileiros perderam, porque vão ter, todos eles, todos nós, vamos ter que pagar por todos esses desvios que estão vindo e que ocorrem desde o início, desde lá, começou, senador Jucá, lá em 2002, as revistas trazem à tona hoje o caso do prefeito Celso Daniel, foi lá que começou, foi lá que foi gestado, e de lá para cá aconteceram e que culminou, e não podia ser diferente no que nós estamos vivendo. Golpe foi o que a candidata Dilma deu no povo brasileiro lá em 2014, quando, no processo eleitoral, ela mentiu, negando as condições que o país já se encontrava e ela tinha conhecimento e que vieram à tona a partir da reunião, como Vossa Excelência se referiu aqui, em janeiro, no Palácio Jaburu. Então, o PSDB, ele sempre teve uma posição a favor do Brasil. Quem pede o impeachment não somos nós somos representantes de todos os brasileiros que nós estamos aqui no Senado, ou os deputados na Câmara, porque a população brasileira nos colocou aqui para que os representemos. E quem diz que quer o impeachment não somos nós. É mais de 80% de todos os brasileiros que dizem que não querem mais a presidente Dilma à frente do governo, porque perdeu a credibilidade, perdeu a confiabilidade, não tem mais como conduzir o Brasil na condição em que o país se encontra. Há vários anos eu venho da tribuna aqui do Senado dizendo que o Brasil era um Manaus sem rumo, que eu não sabia onde é que ela ia parar. Lamentavelmente, eu não imaginava e não gostaria que ficasse na condição que se encontra. É lamentável, senador Jucá, que o PT, que acostumado como é a trabalhar com estratégias de guerrilha, que é como faz um discurso uníssono, golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Pior ainda, presidente chama para dar uma entrevista coletiva aos jornalistas, correspondentes estrangeiros, para dizer que o Brasil corre um risco de perder a sua democracia. Ou seja, ela está passando uma imagem que, como Vossa Excelência colocou aí, o New York Times mostra a foto dela e denegrindo o nosso país, que já no passado tentou ser um país de primeiro mundo. Concluo já, senador Jucá. O senador Jorge Viana quer comparar o governo FHC com o governo do PT. Não tem comparação, não tem comparação. Fala que tem 370 bilhões de reservas cambiais, mas não diz que tem 4 trilhões de dívida. Então, pagam juros muito maior na dívida interna
do que recebe, do que está na reserva cambial. E quem paga a diferença? Quem paga a diferença somos nós, os brasileiros. O tal crime financeiro que Vossa Excelência se referiu, e não pedalada, que pedalada em bicicleta, que de 57 bilhões, que a presidente disse que foi para manter os programas sociais, o Bolsa Família, dos 57 bilhões, só 1,5 bilhão foi usado no Bolsa Família. Só 1,5 bilhão. O restante foi para o BNDES. Para quê? Para emprestar para os hermanos bolivarianos para fazer negócio com as empreiteiras. E aí, presidente, encerrando, senador Jucá, o Brasil, nós brasileiros, vamos passar por momentos difíceis, por anos de dificuldade, porque nós vamos ter hoje, este ano de 2016, o segundo PIB negativo consecutivo. Tivemos 3,8 em 2015 e vamos ter de novo 3,8, que é a previsão do mercado. O governo já chegou em 3,1 em 2016, que não acontece no Brasil desde 1930. E o que é pior, aí fazendo analogia com o futebol, nós corremos risco de irmos para o tricampeonato de PIB negativo, se esse governo não sair agora, porque em 2017 também o mercado sinaliza o PIB negativo. E Vossa Excelência tem razão. É bom, pela TV Senado, que todos os brasileiros estejam assistindo a votação na Câmara para saber quais serão os deputados que vão mostrar o rosto, vão lá declarar o voto, para que esse governo que já está caído, já não existe mais, seja colocado para fora de uma vez por todas, para o bem do Brasil. Obrigado, senador Flecha. Concedo a parte ao senador Hélio José e, em seguida, para encerrar, o senador Valadares. Nobre senador Romero Jucá, só Vossa Excelência mesmo para ter uma parte tão longo desse jeito aqui nesse Senado. Eu acho que o último que eu vi aqui nesse tanto de parte foi o nosso nobre e saudoso senador Luiz Henrique, né, de Santa Catarina. É com muita satisfação que hoje sou do seu partido. Essa questão da sua indicação para presidente nacional do partido nos conforta, porque é uma pessoa ponderada, tranquila, acostumada em viver sob pressão e fazer boas negociações e caminhar bem aqui no Senado os melhores projetos dessa casa. Então, não tenho dúvida que foi um acerto essa sua participação agora como presidente do partido. Quero desejar sucesso, dizer que estamos juntos na luta. Nós, do PMDB, com certeza vamos estar discutindo todas as questões nossas e vamos estar caminhando e dando sugestão e caminhando as coisas corretas para o nosso país. Então, parabenizo e estamos juntos na luta. Obrigado. Obrigado, senador Hélio. Concedo a parte final ao senador Antônio Carlos Valadares. Senador Romero Jucá, Vossa Excelência está assumindo a presidência do PMDB numa das fases mais difíceis da política brasileira. Mas como Vossa Excelência é o maestro, é o homem talhado para as soluções e tarefas difíceis, tenho certeza que Vossa Excelência vai se desincumbir com o brilhantismo que sempre caracterizou a sua carreira política, fazendo tudo de forma a não atingir, seja quem for, a honradez, a dignidade e a história dos seus hoje adversários. Porque Vossa Excelência sempre se portou assim, como um homem tranquilo, um homem dedicado ao trabalho e respeitando as posições daqueles que divergem das suas. Por isso que eu admiro e fiz questão de dar esse depoimento, porque tenho certeza absoluta que o PMDB, com tantas lideranças e tantos grupos, uma verdadeira federação,
neste momento grave da sua história, precisa de um bom condutor. E eu tenho certeza que o presidente do partido, que foi eleito vice-presidente Michel Temer, por motivos que todo mundo sabe, resolveu se afastar da presidência e entregou a nada mais, nada menos a presidência a um homem competente, que vai saber conduzir o barco com muito cuidado. Agora, pelo que nós vimos aqui, senador Jucá, qualquer que seja a solução, nenhuma é boa. Todas as soluções encontram uma resistência. Aqui mesmo se falou, eu ouvi do senador Jorge Viana, que o PT tem do lado do partido os movimentos sociais e que o PMDB tem do seu lado os políticos. Ora, se partimos para um confronto depois da resolução do impeachment, essa nação pode entrar numa convulsão social, numa insurreição política que não será boa para ninguém. Só quem vai tomar prejuízo é a nação e um perigo nas nossas instituições. Eu quero dizer a Vossa Excelência que na segunda-feira o PSB vai se reunir para falar sobre o impeachment. Eu fui convidado hoje pela Comissão Executiva para participar desse encontro. A minha opinião, e eu disse ao presidente, era de que cada deputado, cada senador tem a sua responsabilidade. Tem uma prestação de contas a fazer à sociedade, notadamente aos seus eleitores. E que as bancadas fossem as verdadeiras responsáveis por essa decisão. Então, eu não sei o que vai acontecer segunda-feira. Se o PSB vai fechar a questão em torno do impeachment, se vai deixar que as bancadas decidam. Mas o que eu quero lhe falar é o seguinte: quando me perguntam lá em Sergipe como eu vou decidir a respeito do impeachment aqui no Senado, eu digo, olha, cada dia com a sua agonia. Na hora que chegar no Senado, fiquem tranquilos, o PSB do Senado, a nossa bancada de 7 senadores, vai tomar uma decisão e ela será consentânea com o pensamento da nação. Então, ao terminar minhas palavras, eu volto a desejar boa sorte a Vossa Excelência, que continue com essa tranquilidade, com essa inteligência que nós todos admiramos e que conduza os trabalhos do seu partido, como soube se conduzir na liderança do governo de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e da presidenta Dilma, sempre com aquela habilidade indispensável que não pode faltar a um líder partidário. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, senador Valadares. Senhor presidente, apenas para fazer aqui o posicionamento sobre algumas questões, o senador Randolph, falou também, assim como o senador Jorge Viana, da questão do Eduardo Cunha. Eu acho que os governistas eles têm que deixar de ter essa fixação no Eduardo Cunha. Eu acho que Freud explica um pouco isso. Então, vamos mudar a pauta e discutir o Brasil. Novas eleições é um processo que demanda, primeiro, emenda constitucional. Depois, não se pode acabar com o mandato no meio de ninguém. Depois, a questão do TSE, que foi levantado pelo senador Regufe. Se houver o julgamento do TSE e o processo não está instruído ainda, se ele passar de dezembro, a eleição, havendo vaga, será indireta no Congresso Nacional. Então, isso demandaria uma outra emenda constitucional para mudar para a eleição direta também. Então, na verdade, nós temos aí... Mas se for antes de dezembro, é eleição direta. Se for antes de dezembro, é eleição direta. Só que o processo não está instruído ainda. Então, na verdade, eu não sei, eu não posso responder pelo TSE. Eu acho o seguinte, o nosso balizamento é a Constituição, e a Constituição deve ser seguida. Eu quero dizer ao senador Medeiros que cada um tem que assumir a sua posição e a sua responsabilidade, é verdade, né? Agradecer ao senador Ataídes e dizer que realmente a crise econômica é o grande desafio de curto prazo que o Brasil tem.
Dizer ao senador Lazier, né, que colocou aqui tão bem, que nossa tarefa é buscar a união do PMDB. Nós já temos 82% de posicionamento, faltam 18%, nós não vamos desistir desses 18%. O senador Renan, que é presidente do Senado, terá um papel institucional, mas nós vamos trazer o senador Renan para o convencimento também. Ele tem compromisso com o povo de Alagoas, não tenho dúvida disso. Então, na hora certa, cada senador aqui vai se posicionar. E o PMDB, Vossa Excelência, tenha certeza, nunca esteve tão unido e sempre estará mais unido do que está agora. Esse será o nosso trabalho. Ao senador Flecha, né, agradecer, assim como o senador Valadares, as referências, e dizer ao senador Renan agradecer a paciência, né? Na verdade, quando houve a reunião do diretório, acho que se a gente fizer correlação com o futebol, eu fui escalado ali dentro de um consenso para bater um pênalti. E pênalti a gente bate rápido, rasteiro no canto e com força. Fiz isso. Agora nós vamos discutir um campeonato. É um processo mais longo, com mais discussão, com mais envolvidos, mas eu acho que nós temos que resolver essa questão, enfrentar os desafios. Vou exercer a presidência do PMDB com muito respeito, com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, e nós vamos procurar vencer as resistências e construir a melhor solução para o Brasil. O PMDB tinha que se posicionar, trouxe aqui o nome e a posição da grande maioria dos PMDBistas e, portanto, senhor presidente, a posição é essa. O Brasil conhece a posição do PMDB e nós estamos no campo para ajudar a construir um novo Brasil. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o senador Romero Jucá pela posse na presidência do PMDB. Não precisa falarmos do talento, das características do senador Romero Jucá. Eu, se pudesse chamar a atenção para alguma coisa, eu chamaria a atenção para a necessidade de que Vossa Excelência continue a cumprir um papel moderador no PMDB, aproximando as correntes e, em aproximando as correntes diferenciadas, aproximá-las com a população. O senador Romero Jucá, mais do que qualquer um, e muitos disseram isso aqui, tem condições de cumprir esse papel. Ampliar a interlocução do PMDB, unir cada vez mais o PMDB, discutir como devem ser discutidas questões que muitas vezes leva a que tenhamos posições diferentes, mais democráticas. O PMDB sabe, nesses momentos de diversidade, construir a unidade. E ninguém melhor do que o senador Romero Jucá para fazer isso. Senador Romero, meus parabéns. Senhor presidente, senador Aécio Neves. Bem rapidamente, no momento em que dou as boas-vindas ao senador Romero Jucá no campo oposicionista, estaremos aqui lado a lado na busca de um país melhor. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que o projeto que constava como primeiro item da pauta, um projeto que relata de autoria do senador Paulo Bal e também do senador Raupp, e faço isso em parceria com a senadora Ana Amélia, um projeto extremamente relevante que estabelece uma nova governança para os fundos de pensão e tem tido o apoio de Vossa Excelência desde o início da sua tramitação, mas será algo um pouco mais complexo do que essa hora orientaria, né, fosse discutido, nós pudéssemos iniciar amanhã a ordem do dia por esse projeto. Acho que é um consenso aqui no plenário em relação a isso. Eu agradeço a proposta encaminhada pelo senador Aécio Neves. Vamos deixar essa votação para amanhã, até porque nós precisamos discuti-la um pouquinho mais. Presidente. Senadora Lídice Damar. Senadora Lídice. Senhor presidente. É que há sobre a mesa, senhor presidente, dois requerimentos. Requerimento número 140 de 2017, de minha autoria e de diversos outros senadores, os senadores da Bahia, requerendo a realização de uma sessão especial em homenagem aos 70 anos da Universidade Federal da Bahia, e o requerimento número 56, 2016, da nossa bancada, que requer a realização de uma sessão especial em comemoração ao centenário do governador Miguel Arraes. Faremos isso com muita satisfação, senadora Alice. Votaremos os dois requerimentos. Senador Moca. Senhor presidente, eu queria aqui... É uma notícia triste, fui deputado estadual com ele, fui deputado federal aqui, o deputado
ex-deputado Valdomiro Gonçalves, que faleceu hoje em Campo Grande. Eu quero aqui me solidarizar com a sua família. Ele foi um grande amigo na Assembleia Legislativa, e também a família do seu Firmino Cortada, um pecuarista da minha região, de Porto Murtinho, de região do Caracol, enfim, uma das famílias mais tradicionais ali de toda aquela região. Da mesma forma, em nome também a senadora Simone está me pedindo, a família toda, a nossa consternação. A mesa se solidariza com o senador Valdemir Moca, com a senadora Simone Tebet, e determinamos a inclusão na ata de voto de pesar sugerido, pelo senador Moca. Senador Walter Pinheiro. Eu queria solicitar de Vossa Excelência, já tive a oportunidade de falar, que é a possibilidade da gente incluir, obviamente na pauta, eu sei que amanhã nós teremos uma pauta trancada, o projeto de lei que foi de autoria da senadora Ana Amélia, foi para a Câmara dos Deputados, voltou, uma parte, inclusive, daquilo foi incluso numa medida provisória, que trata da questão da eficiência energética e que responde sobejamente bem ao atendimento não só da economia de energia, mas principalmente um ajuste patrocinado por diversas companhias, em particular até no nosso caso lá no Nordeste, no que diz respeito a essa questão da eficiência. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse tratar dessa matéria. Ela não pode ser terminativa mais na CI, já foi apreciada pela Comissão de Infraestrutura, e por ter virado um projeto de lei da Câmara dos Deputados, ela tem que vir a plenário do Senado. Portanto, lá na Comissão de Infraestrutura nós já aprovamos, na CCT nós já aprovamos, então é importante que essa matéria pudesse ser apreciada aqui na Casa, não sei se amanhã, na próxima quinta ou na próxima terça, mas, portanto, se isso viesse à ordem do dia, o povo do Nordeste, em particular, agradeceria muito a Vossa Excelência. Senador Walter, faremos isso com satisfação. Na próxima quinta-feira, essa matéria constará da nossa pauta, da nossa ordem do dia, porque nós teremos a pauta trancada até quinta-feira. As medidas provisórias não puderam ser lidas na quarta-feira, foram lidas apenas na quinta-feira, de modo que nós só vamos poder votar projeto de lei na quinta-feira, mas faremos isso com satisfação. Senador Caiado. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, Vossa Excelência já deliberou sobre uma medida provisória que apontou os seguintes vícios na medida provisória 669. A medida provisória 669, ela não preenchia o requisito da urgência pelo fato de sua entrada em vigor somente ocorreria após 90 dias de sua edição. Também a violação à segurança jurídica. O texto editado pela Presidente da República, na medida provisória 669, afrontava o princípio da segurança jurídica, uma vez que, em sentido contrário à desoneração da folha de pagamento, aprovada pelo Congresso poucos meses antes. Na palavra de Vossa Excelência, abre aspas, a inconstitucionalidade desta medida provisória número 669 também se revela pela afronta ao princípio da segurança jurídica. Não podemos nos olvidar que há poucos meses aprovamos neste Congresso Nacional a medida provisória 651 de 2014, que foi sancionada como Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Essa lei possibilitou a desoneração da folha de pagamento de cerca de 60 setores da nossa economia. Agora, somos surpreendidos por uma nova mudança nas regras da desoneração, com aumento de alíquotas anteriormente diminuídas. Essa situação gera, todos sabem, instabilidade nas relações jurídicas, colocando em risco a confiança da sociedade nos atos emanados pelo Estado. Não posso, dessa forma, dar seguimento a tal medida atentatória a princípio constitucional basilar do Estado Democrático de Direito. Violação à separação de poderes e ao devido processo legislativo, o presidente Renan Calheiros, naquela ocasião,
relembrando que tais instrumentos legislativos são destinados pela Constituição a situações excepcionais, urgentes e relevantes, considerou que o uso de medidas provisórias para tratar de temas corriqueiros violava o devido processo legislativo, bem como a separação de poderes. Novamente, nas palavras do senhor presidente, abre aspas, como é de conhecimento de todos os senadores, a prerrogativa por excelência desta Casa e do próprio Poder Legislativo, como um dos pilares da República, é a produção legislativa, com assentado no artigo 48 da Constituição Federal. O Poder Executivo, no entanto, ao abusar das medidas provisórias, que deveriam ser medidas excepcionais, deturpa o conceito mesmo de separação dos poderes, invertendo os papéis constitucionalmente talhados a cada um dos poderes da República. Por essas razões, o presidente do Senado, no uso das suas atribuições previstas no inciso 2º e 11º do artigo 48 do Regimento Interno do Senado Federal, impugnou a referida medida provisória por considerá-la inconstitucional, declarou sua perda de eficácia e devolveu a mensagem que a encaminhara. Senhor presidente, por que essa Casa e Vossa Excelência deve também, dentro da mesma linha de raciocínio, devolver a medida provisória 717. A medida provisória 717, diretamente a vedação constante do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. Estabelece o dispositivo, parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sob matéria. Quarto, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ao veto do presidente da República. Na semana anterior à medida provisória 717, o Senado Federal aprovou o projeto de conversão número 25 de 2015, decorrente da medida provisória 669, pela qual foi feita a reforma ministerial. Nós votamos e foi aprovada a reforma ministerial. O artigo 5º do PLV alteram vários artigos da Lei 10.683, entre eles do artigo 15, que dispõe, artigo 5º, ao gabinete pessoal do presidente da República competem as atividades de assessoramento na elaboração da agenda futura e na preparação e formulação de subsídios para os pronunciamentos do presidente da República, de coordenação de agenda, de secretaria particular, de cerimonial, de ajudância de ordens e de organização do acervo documental privado do presidente da República. A medida provisória 717, veja o senhor, nós votamos aqui a reforma ministerial para diminuir cargos e ministérios. A medida provisória